Muito boa noite, você, professor, professora, que está participando do 5º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta palestra, que faz parte desse congresso que chega à sua 5ª edição, nesse contexto no qual estamos vivendo, em que a tecnologia acabou chegando muito próxima da gente, né? E, aliás, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui na nossa fala. Nós vamos nos conhecer melhor daqui a pouquinho, mas o meu nome é professor Tadeu Bretas, sou o professor Tadeu Bretas e vou dividir com vocês 1 hora, 60 minutos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, sobre um assunto muito relevante, que é cultura, repertório, humanidades. E aí eu estou dando um direcionamento disso tudo, né, que por si só já são dimensões muito amplas, para o que eu chamo de curadoria de conteúdo. Vocês estão tendo a oportunidade de assistir palestras muito significativas para a carreira de vocês, nessa noite do congresso. Vocês devem ter gostado muito da palestra da professora Júlia, da palestra do professor Fernando, e nós vamos sim encontrar elementos da palestra de ambos diluídos aqui nessa minha fala sobre esse assunto que para mim é muito caro, né? É muito querido. Ainda mais no momento em que nós estamos aí sendo bombardeados com tanta informação. Veja que eu frisei a palavra informação, e daqui a pouquinho eu vou trazer essa discussão sobre como nós devemos e por que devemos, por mais óbvio que pareça, separar o que é informação do que é conhecimento, que é a nossa matéria-prima do nosso trabalho como docente. Mas vamos nos conhecer. Olha, gente, eu preparei um material de apoio que eu vou compartilhar com vocês aqui no Zoom. Eu estou fazendo essa gravação pelo Zoom, justamente para eu poder dividir com vocês algumas telas, e nessas telas ser mais didático, não ser casa de ferreiro, espeto de pau, e trazer uma discussão, algumas ponderações sobre esse tema tão rico. Vamos lá, então? Estamos juntos, e você que está aí, né, num dos 4 cantos desse nosso Brasil, aproveite bastante, porque tudo isso foi feito com carinho enorme, não só por mim, mas por todos os professores, pela organização incrível, né, do Hub Education, a realização do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, desse 5º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação. Então, vamos compartilhar a tela aqui e começar essa nossa jornada, que tem um desafio incrível de, em 60 minutos, falar sobre algo tão rico, mas eu tenho certeza que nós juntos vamos conseguir cumprir essa missão. Eu aqui desse lado, né, no papel de facilitador, de animador da inteligência coletiva, como bem disse Pierre Levy, e você aí do outro lado, né, assistindo o congresso, provavelmente na sua residência, com todas as interferências e com tudo que acontece na nossa vida online. Você deve ter muita história engraçada para contar, tenho certeza, das aventuras e da necessidade de adaptação que nós tivemos aí nesses últimos 18 meses, nesse período aí complexo pelo qual o mundo está passando. Vamos lá, então, nos conhecer um pouquinho mais, e já colocamos o bloco na rua com o assunto cultura, repertório, curadoria de conteúdo. Olha que salada bem temperada que nós vamos fazer com esses temas. Vamos lá, então, minha gente. Olha, começo aqui com vocês, compartilhando essa frase linda: educadora, profissão de todos os futuros. E vocês devem ter visto essa frase aí também nos materiais de outros professores. E isso é uma grande verdade, né? Nós somos os viabilizadores das profissões, de todas as profissões, e, por que não dizer, do futuro das pessoas
que a gente tem a oportunidade de conhecer na nossa trajetória docente. Nosso tema, como eu disse anteriormente, cultura, repertório e curadoria de conteúdo. Gente, eu sou docente dessa disciplina, cultura, repertório e humanidades, no pós-MBA da Inova Business School, uma disciplina que foi trazida justamente para que a gente consiga valorizar os aspectos culturais para a formação em qualquer área do conhecimento, não importa se seja área de humanas, de exatas, de biológicas, a gente entende que a pessoa tem que ter um entorno, né? Além do seu conhecimento técnico, básico, da sua área de formação, ela tem que ter um entorno cultural, porque essa pessoa está inserida numa cultura. E olha que interessante, a gente tem como tema, né, desse 5º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, Educador 4.0, o protagonismo na educação. E matéria-prima para esse protagonismo, sem dúvida nenhuma, é esse assunto, cultura, repertório e curadoria de conteúdo. Então, se ajeita aí na cadeira, fique pronto para alguns aspectos muito relevantes que eu vou trazer para vocês nesse tempo que passaremos juntos. Claro, deixa aí do lado um café. Café à noite é complicado, né? Mas tem gente que toma e não acontece nada. Um copo d'água, ou enfim, alguma coisa que te faça se sentir mais confortável dentro desses retângulos nos quais estamos inseridos hoje em dia, né? Recentemente, eu estive falando para um grupo de profissionais da Pfizer sobre comunicação em tempos retangulares. Nós estamos emoldurados pelo Zoom, estamos emoldurados pelas plataformas de videoconferência. Eu sei que, para muitas pessoas que estão me ouvindo, vocês já escaparam das molduras, né? Já estão indo para uma outra moldura, essa física, e não formada de pixels, que é a sala de aula, o que é muito bom, porque, assim como vocês, eu também estava com muita saudade de sentir aquela eletricidade, aquela vibração dos alunos diante de mim. E isso começou a acontecer. Ou seja, eu espero que quando você assista esse vídeo, você já esteja concordando com essa minha afirmação de que as coisas estão aí retornando aos poucos e que a gente está vendo uma luz no final do túnel com a expectativa de que essa luz não seja outro trem, não é isso? Guardou a frase? Olha, eu coloco sempre nas minhas falas frases muito interessantes e que servem aí para deixar a nossa apresentação mais leve. Mas quem vos fala? Esse é o professor Tadeu Bretas, numa época em que eu ainda não tinha esta minha barba. Sei que você deve estar imaginando, mas quantos óculos, Tadeu? 17 óculos diferentes. Cada um tem sua mania, a minha mania são os óculos. Mas cadê o seu de hoje? Está sem óculos? Está aqui do lado, prontinho para eu te mostrar. Hoje eu estou usando um até discreto, né, gente? Perto desse óculos verde aqui, aí no meio aí dessa camisa. Esse aqui está até discreto. Pois bem, chega um momento na nossa vida que, por incrível que pareça, são os famosos paradoxos, eu tenho que tirar o óculos para ver melhor o que tem aqui na minha frente. Eu sei que tem muita gente nesse momento que está falando, Tadeu, comigo também é assim. Pois bem, gente, eu faço questão de trazer aqui os meus contatos. Eu estou, obviamente, presente nas redes sociais e usei advérbio de modo, obviamente, porque como profissional de comunicação, que é a minha formação original, né, a minha graduação foi em comunicação social, eu sou um investigador, um pesquisador dos fenômenos comunicacionais. Atuo na área de publicidade e propaganda já há muitos anos, e daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco da minha carreira docente, na qual eu estou, né, há mais de 30 anos. As pessoas que quiserem me seguir aí, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram e também tem um site para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho, Tadeu Bretas, Bretas sempre com 2 T's, .com.br. E eu sei que vocês devem estar talvez imaginando, poxa, Tadeu, 17 óculos, então você reza todo dia para que não aumente 1 grau de miopia em você. Sim, eu rezo, eu oro todos os dias, porque se aumentar 1 grau de miopia em mim, eu preciso trocar simplesmente 34 lentes, ou seja, haja repertório de óculos para eu conseguir fazer todas essas adequações.
Muito bem, gente. Vamos lá. E as pessoas que me seguirem, eu prometo solenemente, está sendo gravado, isso é uma gravação que eu sigo de volta, hein? Vamos lá. Hoje, eu sou docente dessas instituições que estão aí. São muitas, e eu sei que vocês devem estar pensando onde é que você arruma tempo para tudo isso, mas eu sei que eu estou falando com pessoas que também vivem situações bem semelhantes. Eu sou docente de cursos de pós-graduação nas áreas de criatividade e processos de geração de ideias, nas áreas relacionadas à comunicação interpessoal, também trabalho, nas áreas relacionadas a marketing e publicidade, que são áreas, né, da minha formação original, e eu tenho a alegria, a grande satisfação de ter, né, essa carreira complementar à minha carreira como consultor em processos de geração de ideias e de criatividade, de atuar em instituições de muito renome. São essas que estão aí na tela, e entre elas o Grupo Unitar, que eu estou aqui tendo a honra de representar, que são várias marcas, entre elas a marca que me traz diante de vocês e da qual eu sou professor de Criatividade e Design Thinking, que é o Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. É uma instituição que eu admiro muito. E aí eu já começo aqui trazendo uma ponte interessante para vocês. Poxa, Tadeu, mas constrói para mim uma ponte entre este mundo no qual você atua, né, e os mundos nos quais você orbita, que são os mundos relacionados aos processos de desenvolvimento da habilidade criativa, que, aliás, nós temos nesse congresso uma palestra de uma outra pessoa muito competente falando só sobre esse assunto. Meu foco hoje não é a criatividade e a inovação, embora o congresso tenha esse pano de fundo também de inovação, que é o DNA desse Grupo Unitar, mas na verdade, trazer a importância da construção de repertório, não apenas para o desenvolvimento criativo, mas também para todas as profissões, para todas as dimensões profissionais que existem. As mais clássicas, as do presente e, por que não dizer, as do futuro. Então, quando a gente fala, né, no mundo da criatividade, das conexões incomuns, a construção de repertório é fundamental. E a construção de repertório me ajuda, tanto como docente, na preparação das minhas aulas, e ajuda muito também as instituições nas quais eu trabalho, porque professores trocam constantemente os seus repertórios, né, nas nossas interações diárias. Com o mundo num crescimento acelerado de produção, de geração de informação, crescimento exponencial da quantidade de informação, que está à nossa disposição nas redes sociais, no ambiente digital, urge uma discussão sobre como nós, professores, devemos lidar ou devemos gerenciar essa profusão de conhecimentos, de informação que estão aí à nossa disposição todos os dias, vindo por diferentes fontes. Então, essa é a discussão que eu pretendo recortar, que eu pretendo trazer para vocês, com algumas dicas práticas do que nós devemos fazer para não sermos engolidos por essa avalanche de informações que nós temos todos os dias, chegando nesse pequeno objeto retangular. Está vendo, gente, como o mundo é retangular? O mundo não é redondo, ele é retangular, chamado smartphone. O smartphone, ele todos os dias nos notifica, principalmente se a gente não desabilitou as notificações, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, o seu WhatsApp deve estar gritando aí. Pois bem, caminhemos. Essa é a questão central, é a questão que eu trago para vocês hoje. Ou seja, nós estamos lidando com excesso de informação, informação essa que não necessariamente é transformada em conhecimento. Nós temos uma hierarquia, né? Eu nem acrescentei o primeiro pilar dessa hierarquia, que é o dado cru.
que vem antes da informação. Então, nós temos hierarquicamente dado, informação e conhecimento. Eu nem acrescentei, porque nós teríamos um outro elemento, um terceiro elemento para lidar, que não nos interessa nessa análise. Eu quero falar, principalmente, de que nós temos excesso de informação que chega até a gente por essas diferentes vias sobre as quais eu comentei anteriormente, mas não necessariamente essa informação que está ali é uma informação qualificada. E antes que alguém se preocupe, eu não entrarei aqui na discussão de fake news, porque ela é uma discussão extremamente presente na sociedade contemporânea, e não é o caso aqui. Nós perderíamos o foco, e eu trago para vocês uma visão de um recorte que nós devemos fazer, então eu não posso ser caso de Ferreira Espeto de Pau. Eu não posso me perder na minha análise, até porque nós temos uma horinha para trazer esse mundo para vocês, e nada como a gente dar o exemplo. Então, vamos fazer recorte. Então, nós temos já um primeiro desafio logo de cara, que é processar, checar, avaliar, e por que não dizer testar a informação, conhecendo a fonte, para, a partir da nossa cognição, transformar essa informação em conhecimento, e aí sim, de conhecimento, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho mais chance de tomar decisões consistentes, eu tenho mais chance de transformar conhecimento em estratégias práticas para o nosso trabalho como docente. O que há, de fato, eu faço questão de separar, é muita informação. Ao passo que o que é relevante para a gente, efetivamente, é a transformação dessa informação em conhecimento, e a frase que está aí na tela de vocês está deixando claro que nem sempre essa informação é transformada em conhecimento. Avancemos? Está todo mundo acordado aí? Agora eu estou olhando bem aqui para a nossa câmera. Vocês também já ficaram procurando onde é a câmera do computador de vocês, quando vocês começaram a fazer a aula online? É um grande desafio, né? Porque ela é pequenininha, discreta, eu estou aqui, ó, olhando para você e dizendo: prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Essa é uma parte de uma música maravilhosa. Prepare seu coração. Meu Deus! Mas fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Vocês viram que eu nasci para falar, não para cantar. Nós estamos... Uau! O que é isso, meu povo? O que é isso, minha gente? Pode isso, produção? Pode. Nós estamos vivendo tempos Black Mirror, né? O Black Mirror é uma série muito conhecida, ela já tem muitos anos que está sendo exibida na Netflix, e uma das imagens características, né, que fazem parte aí do conjunto imagético promocional da série é esse vidro estilhaçado formando essa cara, né, e lá no fundo um céu. Na série Black Mirror, e eu começo por ela, há uma discussão sobre até que ponto esse mundo high-tech, esse mundo da tecnologia está nos fazendo bem. Essa é uma discussão muito presente na sociedade atualmente, e se ela é presente, se ela está se fazendo presente, eu quero imaginar com uma grande utilidade. Ou seja, tudo que é hegemônico precisa ter um olhar do... será que essa coisa dominante, de fato, ela é boa para a sociedade? Será que o excesso de tela, o mundo multitela, só nos traz coisas boas? E eu comento sobre esse mundo multitela, sobre essa profusão de telas na nossa vida, também porque, como eu disse anteriormente, a informação chega para a gente hoje em dia via essas telas. Nós estamos diante de uma nesse exato momento. Sendo assim, no ensino superior, a gente sempre fala na palavra reflexão. E o que eu trago para todas e todos vocês aqui é uma questão de reflexão. Reflexão essa que provavelmente vocês já fizeram, ou estão fazendo, ou irão fazer a partir dessa provocação que eu trago para vocês. Estamos vivendo tempos de excessos, ou como diria Zygmunt Bauman, tempos líquidos que escorrem pelas nossas mãos. Nós não conseguimos mais tocá-los, a coisa escapa pelo vão
dos dedos. E nesse contexto, obviamente, está o trabalho, está a vida de todos nós. É impossível entrar nesse assunto de repertório, de curadoria de conteúdo, que nasce de um excesso de informação ou de conhecimento até, da necessidade de sermos seletivos. Impossível entrar nesse assunto sem analisar o mundo em transformação digital no qual nós estamos. Longe de glamourizar esse tema, eu sou uma pessoa que gosta de ver as duas facetas que todas as coisas têm. E nesse caso, essa série Black Mirror não apenas onde há fumaça, há fogo. Eu penso que Black Mirror causa um verdadeiro incêndio nas nossas mentes. Quem teve a oportunidade de assistir sabe do que eu estou falando. É bastante provocadora no mundo em que o ser humano se vê, muitas vezes, diante de uma questão: domino a tecnologia que criei ou a tecnologia me domina? Sendo assim, é nesse cenário que a gente caminha. Então, as pessoas que não conhecem ainda a série Black Mirror e que têm, obviamente, acesso ao Netflix, não percam a oportunidade de assistir alguns episódios, ou para aquelas pessoas que gostam de maratonar, assistir as 3 temporadas, e vocês vão descobrir uma coisa curiosa, que muitas daquelas coisas que foram encaradas lá atrás como uma espécie de tecnofobia, um exagero, um medo de tecnologia, hoje já estão acontecendo. Então, aquela fumaça se transformou efetivamente em fogo, e eu deixo esse ponto de interrogação: como podemos aproveitar o lado bom disso sem nos transformarmos numa inteligência artificializada, e não necessariamente artificial, porque vai continuar sendo humana, mas artificializada por todos esses sistemas que estão aí colocados. Nossa, Tadeu, começou forte, hein? Sim, precisa começar forte, porque aquela história, seja quente ou seja frio, mas jamais seja morno, senão te vomita. Essa frase é bíblica, que é linda também, maravilhosa. Bom, eu coloco aqui uma pergunta importante. Nós temos mais, temos conexão, mas temos melhor? Como tudo isso impactou o nosso repertório? Como tudo isso fez com que a gente se aproximasse dos assuntos com a possibilidade de mergulhar neles com mais profundidade, ou como isso, na verdade, nos manteve na superfície? Só essa pergunta daria uma discussão aqui de 4 horas. Nós não temos essas 4 horas, mas o mundo, a inovação, que é, repito, um dos temas deste congresso, nasce de perguntas, nasce de questionamentos. E fica aqui, então, o meu questionamento: como essa transformação digital impactou, mexeu com o nosso repertório, com o que nós sabemos, com o que nós sabemos está sendo transformado também, está sendo atualizado, com a quantidade, mas principalmente com a qualidade do que nós sabemos. Nós, eu digo toda a comunidade educacional, nós professores, os nossos alunos, o corpo discente, os gestores educacionais, todos que estão aqui nos ouvindo. A resposta para essas perguntas pode parecer muito fácil, mas a gente tem, novamente, que se recordar que eu estou falando de profundidade e ou superficialidade. Então, nós não podemos cair no equívoco de sermos superficiais e pragmáticos demais na análise. Nós temos mais, mas temos melhor? Eu não gosto de trazer respostas prontas. Eu tenho a minha visão a respeito disso. Visão essa que vai ser compartilhada com vocês ao longo dos slides, ao longo dessa minha fala, mas eu deixo essa pergunta porque, afinal de contas, nós estamos discutindo justamente aquela famosa frase de Michelangelo, que eu não vou dar spoiler, daqui a pouco ela vai aparecer, e vai levar vocês aí do outro lado a borbulharem a mente em torno desse tema muito bacana que a gente traz, que está inserido nesse congresso e não poderia deixar, não poderia ficar de fora, sem dúvida nenhuma, né? Então,
nós estamos discutindo a profundidade. Deu vontade em você de pular num mar azul maravilhoso? Assim, em mim também deu, ainda mais nesses tempos mais secos. Há quem diga que o conhecimento profundo ele vai deixar de existir porque as novas gerações não têm essa preocupação ou mesmo essa necessidade, como equivocadamente se propaga por aí, ou se propaga, de mergulhar fundo nas coisas. Então, eu tenho muito mais coisas, então não adianta, eu não tenho mais tempo, nem condição, nem um porquê de mergulhar muito fundo, porque se eu tenho várias, eu mergulho um pouquinho em uma, saio, molho meu pé, piso numa outra, depois piso na outra e vou conhecer superficialmente um monte de coisas, porque isso é melhor do que eu conhecer profundamente poucas. Será? Será que é isso? Então, será que nós não estamos explorando apenas a casca de coisas nas quais nós poderíamos mergulhar um pouco mais e dali tirar soluções com esse mundo caótico no qual nós vivemos? Eu olho para esse serzinho, né, mergulhando nesse universo de coisas, e eu vou lá para a filosofia e me lembro de Nietzsche, me lembro de alguns filósofos que eu leio, porque a gente, como disse Isaac Newton, tem que sentar no ombro de gigantes, e a construção de repertório passa por esse processo de nós termos boas referências, de nós estarmos em contato com coisas boas, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou citar algumas dessas referências para vocês, contextualizando e depois entrando em si na questão da curadoria de conteúdo. Eu convido vocês a assistirem 2 documentários que ilustram bastante isso que eu estou trazendo para vocês. O primeiro deles se chama O Dilema das Redes, muito famoso. Provavelmente você assistiu, mas se não assistiu, vale muito a pena. Ele está no Netflix e discute justamente o papel das redes sociais nas nossas vidas. Sem spoiler, eu paro por aqui, porque não tem só esse. Tem mais 2 documentários que eu quero recomendar para você, para que você saia daqui, né, dessa nossa fala, feliz por ter encontrado substância. E aí eu não serei contraditório em relação à imagem que eu mostrei anteriormente da pessoa mergulhando. Eu quero que todos entendam que eu sou um fã de mergulhar nos assuntos e, portanto, aqui já tenho meu ponto de vista colocado. Eu sou favorável a mergulhar profundamente naquilo que mais nos interessa e aquilo que não nos interessa tanto, eu posso sim, sem problema algum, conhecer ao menos algo sobre aquilo, ou seja, molhar apenas o pé. Mas mergulho meu corpo, minha alma e meu coração profundamente naquilo que me interessa mais. Coded Bias questiona o papel e o funcionamento e a operação e principalmente o preconceito estrategicamente diluído nos sistemas de inteligência artificial, e é um documentário, esse também, do Netflix, que vale a pena ser visto, Coded Bias. Aqui, gente, é uma situação real. É um documentário que vai te deixar realmente com um pensamento muito forte, muito denso em cima do papel das máquinas e como nós, enquanto humanos que educam as máquinas, elas aprendem com a gente, o peso da nossa responsabilidade nesse processo. Então, Coded Bias é o segundo documentário que eu recomendo aqui para vocês, dentro dessa primeira parte que é discutir o cenário lá fora e daqui a pouco vem como é que nós podemos ser seletivos diante desse cenário. Quanto tempo o tempo tem? Esse é um documentário produzido aqui no Brasil, mas com locações, com entrevistas de pessoas do mundo todo, um documentário excelente que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. E ele traz outras questões relacionadas a como é que eu reservo o tempo para efetivamente selecionar de tudo que está aí aquilo que efetivamente me interessa. E, a partir da seleção, reservar tempo para viver, para fazer outras coisas que não estar diante de uma tela como estamos nesse momento. Ou seja, se vocês conseguirem assistir esses 3 documentários, vocês vão ter uma extensão
de uma palestra sobre cultura, repertório e curadoria de conteúdo que não pode ser contraditório em relação ao seu tema. E o que eu estou trazendo aqui é um aumento, uma possibilidade de aumento do repertório, considerando que nem todo mundo, obviamente, tem acesso a essas plataformas de streaming, mas aí entra, né, a nossa criatividade, a nossa capacidade de conseguir, de batalhar, de encontrar maneiras de nos aproximarmos dessas fontes de discussão muito relevantes sobre o mundo no qual nós vivemos. Não dá para separar produção de conteúdo, seleção de conteúdo de um contexto macroambiental. Esse é o papel inicial dessa minha fala. E, em meio a tudo isso, né, nós, professores, tivemos que trazer à tona esse grande biólogo Charles Darwin, esse grande cientista. E olha que foto bonita que eu consegui de Charles Darwin. A gente capta esse olhar circunspecto dele, essa seriedade, e dá para ver ali, né, na mente dele as conexões acontecendo e o quanto ele contribuiu, né, para a questão da nossa relação com a adaptação, né? Então, nós tivemos que fazer, nós professores, tivemos que nos adaptar de maneira forçada. E quando eu digo forçada, não necessariamente que nós não gostaríamos de. Nós tivemos que fazer isso muito rapidamente, e aquelas pessoas que tinham uma certa restrição à tecnologia tiveram que aprender, ou puderam e tiveram a possibilidade de jogar a toalha. Não, eu não quero este mundo, o que é um direito também das pessoas, dar o seu grito de liberdade e partir para a montanha para viver lá. E cá entre nós, eu adoro isso também, uma hora eu vou fazer, né? Vou plantar o meu celular no chão, assim, bom, quem sabe nasce daqui alguma coisa boa. Então, essa adaptação darwiniana foi uma adaptação realmente forçada. Nós tivemos que rapidamente entrar dentro desse mundo das plataformas de videoconferência, de gravar cursos assíncronos, de ministrar aulas telepresenciais, coisa que eu tenho feito, e às vezes eu vejo o Zoom, não sei vocês, aquilo parece uma lápide, né? Aqueles nomes colocados lá. Eu falo, gente, abram a câmera, por favor, que eu estou vendo aqui um monte de lápides, isso aqui está me assustando. É uma coisa nesse sentido. E aí surgem essas expressões, né? Vocês estão se identificando aí? Isso representa vocês? Pois bem, me representa, né? Essas várias situações complexas, tanto para quem está do lado de cá, quanto para quem está do lado aí, né? Do outro lado. Isso está mudando? Há quem diga que não, que nós vamos viver tempos de educação híbrida. Eu sei, sim, porque eu tenho um filho pequeno também, que para as crianças isso foi muito mais complexo, e para os professores das crianças, a educação infantil também. Mas eu diria que essa complexidade está em diferentes graus, também com os adultos, na andragogia, não tenho dúvida nenhuma, a fadiga do Zoom, né? O cansaço do Zoom. E aí entra, né, novamente, estamos falando de um ambiente que impacta, inclusive, a nossa capacidade de enriquecer repertório, porque a nossa necessidade de preparar aquilo do ponto de vista tecnológico acabou ocupando o espaço da preparação do ponto de vista conceitual. Se eu tenho que, além de me atualizar sobre determinado conteúdo, estudar aquele conteúdo para ministrar, se eu tenho que pegar aquele conteúdo e preparar um material de apoio para jogar dentro da tela, tudo bem que quando eu estou fazendo meu PowerPoint, meu material de apoio, eu também estou memorizando, eu também estou praticando, mas nós acabamos tendo uma missão a mais, que já acontecia. A gente sempre teve que preparar a aula. Mas agora eu tenho que preparar a aula utilizando recursos que eu não conhecia tão bem. Então, eu tenho o meu tempo, que não se expande, o dia continua tendo 24 horas, com muito mais elementos para poder trabalhar. Isso é bom? Novamente, eu deixo aqui. Eu penso que algumas pessoas conseguiram se sair muito bem diante desse mundo tecnológico, mas outras estão
sofrendo até hoje, mas quer queira, quer não, traz para a nossa cabeça mais uma demanda, né? Então, eu trago mais uma pergunta para vocês, que é como ser humano em um mundo onde até as máquinas querem ser humanas. Então, nós temos aqui quem leu Isaac Asimov e assistiu o filme Eu, Robô, que foi baseado no livro do Isaac Asimov, se lembra desse personagem, que é um robô que, evoluído, entre aspas, que em meio aos outros consegue ter uma certa humanidade. E ele questiona a prática dos humanos a partir dessa humanidade que ele consegue desenvolver, fruto de tecnologia. Eu trouxe este personagem do filme para vocês se recordarem de que nós estamos nesse mundo de máquinas que evolui muito rapidamente, e já há uma discussão, sempre houve essa discussão, e esse filme trata disso, de até que ponto essas máquinas vão efetivamente, a partir da inspiração, né, boa ou má, que o ser humano traz para elas, até que ponto essas máquinas efetivamente vão conseguir fazer o seu papel sem partir para atividades que efetivamente para as quais elas não foram programadas. Perguntas profundas fica até um pouco ficcional quando eu as coloco, mas quando a gente percebe que nós estamos vendo sistemas de inteligência artificial, isso está retratado no Coded Bias, utilizando preconceito nas suas interações, a gente chega à conclusão de que isso pode ser efetivamente, isso tem que ser discutido, tem que ser pautado pela sociedade. Eu chego num momento aqui, então, importante da minha fala, que é o faça sua própria aposta. Diante de toda essa quantidade de pressões, por informação, por atualização e outras palavras do gênero, que nós estamos sendo submetidas, eu me recordo muito de Ofélia, personagem de um filme maravilhoso chamado Labirinto do Fauno. Olha o repertório aí vindo diluído, né, nos questionamentos que eu trago. Ofélia, diante do Fauno, né, num mundo paralelo que ela criou, assustada que estava diante da Guerra Civil Espanhola, ela quer sair daquele lugar povoado por criaturas horripilantes, e o Fauno entrega um giz para ela e diz: faça a sua própria porta. A própria porta, no modo do Tadeu que nos fala, é nós conseguirmos buscar esse equilíbrio entre essas várias demandas para as chamadas atividades contemplativas, que fogem necessariamente da tecnologia e partem para a leitura mais profunda, partem para a não leitura, mas uma leitura do mundo e não necessariamente de um texto, parte para o contato da natureza, parte para uma volta à nossa raiz, à nossa essência. Eu não estou dizendo, propondo que todos se transformem em ermitãos e que a gente volte, né, para aquela primeira onda necessariamente agrícola, muito bem retratada por Alvin Toffler. Não, eu estou dizendo que eu penso que para a construção de um repertório, nós precisamos de uma interação heterogênea com o mundo, nós precisamos estar em diferentes suportes, em diferentes momentos, para que a gente consiga efetivamente formar um repertório mais denso. Então, faça a sua própria porta. Me leva também a, quando você não sabe para onde vai, todos os caminhos servem, de Alice no País das Maravilhas, uma obra-prima de Lewis Carroll, que tinha formação em matemática. Olha que interessante, né? Uma pessoa com um pensamento lógico que traz uma obra com uma profusão de interpretações e com várias camadas, com vários véus, como eu costumo dizer, narrativos, provando que a construção de repertório ela deve ir além da sua base inicial. A gente tem o nosso conhecimento nuclear, forte, denso, que supostamente é o que a gente gosta, e a construção de repertório está, propriamente dito, não apenas nesse núcleo, mas no que vai além do núcleo, no que nós conseguimos absorver além desse núcleo. E aqui vale muito ter contato com diferentes conhecimentos para que a gente, obviamente, faça, a partir dessa massa crítica, o nosso processo de seleção
de refinamento, de categorização desse conhecimento, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Essa é a Ofélia, Ofélia do Labirinto do Fauno, faça a sua própria porta, e eu sugiro a vocês, as pessoas que desejarem, que não deixem de assistir O Labirinto do Fauno, um filme premiado com Oscar, de Guilherme Del Toro, que traz para a gente uma forma de conhecimento histórico da Guerra Civil Espanhola, mas utilizando de metáforas visuais e do campo do onírico, que está lá em Freud, está lá dentro da psicanálise, de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. É aquele tipo de filme que força o nosso cérebro a buscar as chamadas conexões incomuns. E muitas pessoas falam assim, Tadeu, mas não é muito cabeça esse filme? Eu quero assistir no sábado à tarde, não quero entrar em depressão. Não se preocupe, não vai precisar do Rivotril. Você assiste com aquele olhar da descoberta, aquele olhar da conexão. Como é que o autor conseguiu retratar um fato histórico que acontecia num outro plano da narrativa, como é que ele coloca essa personagem, a construção desse personagem e o quanto esse personagem nos ensina diante dos medos, dos desafios que a gente tem da realidade. Essa realidade que está aí e que nos assusta todo dia, basta ligar a sua televisão. Gente, uma fonte de referência maravilhosa para vocês diante desse mundo. Nós partimos agora para uma outra etapa, que é discutir curadoria. E o Michael Bhaskar, em 2020, este autor, eu vou mostrar o livro para vocês aqui, escreveu esse livro fantástico, que tem o nome mais direto impossível, Curadoria. Olha, o poder da seleção no mundo do excesso. Gente, não sei vocês, eu adoro cheirar livro. Sou apaixonado pelo cheiro de livro novo, tá? Livro novo. E o livro do Bhaskar, como vocês estão vendo aqui, tá? O Bhaskar, ele traz a seguinte visão de curadoria, a seguinte definição de curadoria. A visão dele é bem ampla sobre esse assunto. Emprego de práticas de seleção e arranjo para somar valor. Um livro bem recente, até porque esse assunto é recente. Curadoria existe há muito tempo, mas passou a se tornar mais importante justamente pelos fatos que eu contei anteriormente. A gente tem uma produção e uma geração de informação muito grande, e aí há necessidade de se fazer curadoria. Então, a referência, o referencial teórico dessa minha fala é o livro do Bhaskar, Curadoria, o poder da seleção no mundo do excesso, que, aliás, tem um cheiro maravilhoso. Toda pessoa que cheira livro, gente, ele é uma espécie de otimista, ele acredita que o conhecimento virá pela narina. Olha que fantástico. Então, quando a gente lembra, né, de Davi, da estátua de Davi, de Michelangelo, eu me lembro de uma frase que eu disse para vocês que um pouquinho mais à frente eu colocaria. Então chegou o momento, rufar de tambores, que é a seguinte: perguntado como esculpia tão bem, a escultura está diante de vocês, olha que olhar maravilhoso, isso aqui tem pedra, né, gente? Michelangelo disse, a escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos. Isso é curadoria. E nós, professores, temos que fazer curadoria de conteúdo. Porque, veja, mas Tadeu, mas quando eu trabalho numa disciplina, tenho um plano de ensino, tenho lá o meu calendário para cumprir, eu já não estou sofrendo uma curadoria? De certa forma, sim. O que tem que ser ministrado é aquilo que está ali. A grande questão é que, como eu disse anteriormente, nenhum professor hoje em dia dá uma aula ou ministra uma aula apenas com base naquilo que está escrito no plano de ensino. Porque tudo que os alunos querem, e eles nos levam a isso, é que a gente vá além daquilo que está ali. Eles proporcionam essas situações, seja no online, seja no offline, porque eles também estão sendo bombardeados pelas mídias. Então, se a gente traz um determinado fato, ele quer fazer um paralelo com o que está acontecendo no mundo. Então, portanto, a busca por repertório é condição de sobrevivência para um docente.
Mas diante de tanta possibilidade de aumentar o meu repertório, vem a necessidade de eu ser um curador de mim mesmo, de eu ser uma pessoa que entende os pilares da curadoria para eu conseguir trazer para mim, mergulhar com mais profundidade, lembra da questão do mergulho, naquilo que efetivamente vai me ajudar a conduzir aulas que sejam mais criativas, mais ricas, mais interessantes e mais belas, como o olhar dessa escultura fantástica de Michelangelo. Vocês querem que eu repita a frase? Claro, abre aspas, a escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos. Curtiram? Muito bem, ela está aqui também. Michelangelo, 1475, 1564. Gente, curadoria é a porta no meio desse caos de informação que nós estamos vivendo. Não tenha dúvida. Faça a sua própria porta. E o que implica? Quais são os pilares da curadoria? Vamos, então, entrar nesta seara, nessa praia agora. Vou dar um exemplo para vocês, gente, muito legal. O Museu Britânico tem, no total, 8 milhões de objetos. Desses 8 milhões, 80 mil estão em exposição. Se uma pessoa investisse 10 segundos para cada um desses 80 mil, ela precisaria 222 horas para curtir, entre aspas, né, gente? Essas 80 mil peças expostas por 10 segundos apenas. Não poderia ficar um segundo a mais em cada uma, que já não daria. Agora eu pergunto a vocês, quem é que tem 222 horas para ficar em Londres de férias, né? Eu não tenho, já digo a vocês, e não terei tão cedo. Mas, quem sabe um dia. Então, de certa forma, quando a gente fala de conhecimento, a gente não está falando só daquele conhecimento que um docente tem, a gente está falando de tudo no mundo, tudo que é informação. E quando a gente vai para o campo da arte, como no exemplo do museu, não tenha dúvida nenhuma. Esse mesmo princípio, esse museu precisa ter um grande curador. Esse mesmo princípio de uma curadoria, a gente tem que fazer com todos os assuntos que nós utilizamos no nosso dia a dia como fonte das nossas aulas. Porque esses assuntos estão sendo transformados pelo dia a dia, estão sendo atualizados, mas se eu não fizer um recorte, como as pessoas que fizeram mestrado e doutorado aqui sabem, que estão me ouvindo, que o princípio do trabalho científico é um trabalho de um recorte monográfico, um trabalho de um foco naquilo. Então, eu preciso começar a ter um olhar de Michelangelo. A escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos para conseguir construir alguma coisa boa. Então, imaginem, vocês entram, esse é o Museu Britânico, que eu acabei de citar. Se o museu não tem uma curadoria, em vez de trazer uma satisfação, uma experiência agradável de contemplação para o visitante, eu vou estressá-lo diante de uma quantidade muito grande de obras. E vejam vocês que mesmo nessas 80 mil peças que estão ali, eu tenho que fazer a minha própria curadoria e entrar no museu buscando alguns objetivos, com alguns objetivos em foco. Então, por exemplo, um visitante médio, ele vê 80 objetos. Eu posso ter visitantes que querem ver os 80 melhores, e aí a definição de melhor é uma definição dele, ou os 80 mais importantes, ou os 80 mais famosos, ou os 80 mais raros. Então, quando eu tenho um critério claramente definido, eu não vou me estressar no museu e vou ter um rumo. Portanto, a minha visita vai ser mais aproveitada. Vamos transformar o museu numa área do conhecimento. Você foi obrigada ou foi obrigado a buscar um conhecimento complementar à sua disciplina ou às suas disciplinas para poder trazer em forma de discussão, de trabalho, de fórum, de seminário, seja o que for, para os seus alunos. Mas esse assunto é um assunto multifacetado. Quando a gente olha para ele, você fala, nossa, mas isso é muito assunto para uma aula só. Eu vou ter que pegar mais de uma aula. Se você tiver a possibilidade, tudo bem. Então, traga o assunto multifacetado. Mas a maioria de nós não tem essa possibilidade. Eu, por exemplo, tenho módulos nas pós-graduações que eu atuo, que eu tenho 4 horas com uma turma, terminou, nunca mais vou ver as pessoas. Uma pena, porque eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho.
Então, eu sou obrigado a estabelecer alguns critérios para abordar aquele assunto. E quem não faz essa lição de casa não está fazendo a curadoria de si mesmo e a curadoria daquele assunto. Então, eu tenho que trazer aquilo já recortado para não gerar esse estresse, essa ansiedade de estar lidando com coisas que eu gostaria de conhecer um pouco mais, mas aquilo fica muito superficial. Fica aparecendo algumas palestras que a gente assiste, que o palestrante, em 1 hora, fala um monte de coisas e a gente sai com o seguinte pensamento, que dura 5 minutos. Nossa, essa palestra resolveu minha vida. A hora que termina, que você sai dali, você tem a impressão, mas vem cá, como é que eu pinto um vazio? E por que pinta um vazio? Porque você não conseguiu dali extrair alguma coisa para, em cima daquela coisa, investir energia. Então, quando a gente está fazendo curadoria, nós estamos reduzindo, mas atenção, essa é a frase mais importante dessa minha fala, que está caminhando agora já para o seu momento final. Curadoria não tem a ver apenas com reduzir, mas com refinar. Aliás, não só com refinar, tem a ver com outras duas coisas. Tem a ver também com simplificar e tem a ver com categorizar. E quando eu estava desenvolvendo o meu conteúdo, eu imagino que vocês aí do outro lado já estavam pensando nesses sinônimos, que são palavras que têm pontos de intersecção muito fortes. Então, tem a ver com refinar também. Não adianta eu apenas diminuir na quantidade. Se eu não tiver um critério, é o mais raro, é o melhor, é o mais emergente, é o ponto central da questão, ou são os pontos periféricos da questão, é o impacto dessa questão na sociedade. E se eu não tiver um critério, eu não consigo refinar. E ao não conseguir refinar, eu não simplifico. Eu tenho mais dificuldade para categorizar. Então, quando eu tive o prazer de conhecer o Museu d'Orsay em Paris, e uma das minhas alegrias foi o seguinte: eu quero visitar os impressionistas, e tem muitos pintores impressionistas, mas dentro da categoria dos impressionistas, da escola impressionista de arte, eu tenho predileção pelos franceses, pelos pintores franceses. Então, eu fui em busca dos Renoir, da vida, era quem eu queria ver. Então, eu fui já com foco, eu já fui com recorte. Então, diante de um assunto muito grande, eu preciso ali pincelar, e sei que eu estou falando coisas que vocês já fazem. Se já fazem, clap your hands, parabéns para as pessoas que já têm esse cuidado de buscar pontos dentro da questão. É como se a gente estivesse num restaurante self-service com uma quantidade gigantesca de alimentos, mas eu tivesse o cuidado de entender quais, especificamente naquele dia, podem compor um bom prato, levando-se em conta o contexto no qual eu estou vivendo, relacionado à saúde, relacionado ao que eu vou fazer à tarde, relacionado à minha vida. Então, esse refinamento é o grande trabalho de curadoria que todo docente tem que fazer diante de tanta informação que chega todos os dias para ele. Então, menos não é só mais, né? O Bhaskar nos traz essa frase muito legal: menos não é só mais. A curadoria faz o menos ser mais. Olha que bacana. Por quê? Porque eu tive um critério para não apenas reduzir, diminuir a quantidade de conhecimento, mas refiná-lo. Existe um porquê, existe um propósito de eu ter selecionado aquilo. E no nosso mundo docente, né, em que temos que ser fortes, temos que ser pessoas extremamente determinadas e entrarmos sempre sorrindo, e quando não estamos sorrindo, temos que ter a arte de mostrar para as pessoas com o nosso olhar que nós somos humanos, que somos falíveis, que sofremos e que, portanto, isso tem que ser respeitado, tem que ser entendido, né, nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, estão aí os 4 pilares da boa curadoria. Reduza, mas não apenas reduza, reduza com critério. Aí, quando você reduz com critério, você parte para o chamado refinamento. Eu tenho um porquê. Mas você pode também simplificar como consequência natural das 2 primeiras medidas que você tomou. E por que não dizer categorizar, colocar em caixinhas? Nossa, Tadeu, mas colocar o conhecimento em caixinhas não impede as conexões em comuns? Não. Colocar o conhecimento em caixinhas ao longo do seu plano de ensino é se mostrar uma pessoa extremamente organizada. Porque em algum momento, obviamente, do seu programa, você vai conseguir abrir essas caixinhas e deixar os elementos interagirem
de tal forma que o aluno crie os fios condutores. E a criação desse fio condutor é muito importante dentro do processo pedagógico. Então, reduza, refine, simplifique e categorize o conjunto de conhecimentos sobre algo que a gente está falando, obviamente, né, hoje em dia, de muito mais informação que a gente tem em mãos. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma frase que eu uso muito com os meus alunos e com relativo sucesso. Eu digo relativo sucesso porque nem todo mundo entende de bate-pronto e tem aquela ansiedade de querer. Mas e o restante, professor? Eu digo para ele, olha, vá em busca do ombro de gigantes. Mas você só vai fazer isso se efetivamente esse seu desejo for legítimo. Porque se não for legítimo, você está falando isso só para me agradar, você não vai em busca, né, do conhecimento que eu chamo de conhecimento colateral, que é aquele conhecimento a mais. Desse assunto, vou me ater aos seguintes aspectos, e falo. Porque considero-os mais relevantes para meu trabalho docente. É como se eu dissesse para mim e depois levasse lá para a sala. E aqui nós temos o diamante. Quando você faz isso, nessa lapidação no conhecimento, você está reduzindo, mas não apenas reduzindo, você está refinando. Quando eu reduzo, eu estou dizendo, vou me ater a esses aspectos. Mas quando eu trago a ideia de relevância do meu trabalho docente, eu estou refinando. Eu estou fazendo uma conexão entre o que eu escolhi e o porquê que eu escolhi aquilo. Então, isso é fundamental e vamos lapidar os diamantes que surgem brutos na nossa frente o tempo todo. Simplicidade, eu trago uma frase de Joshua Reynolds, pintor do século XVIII. Simplicidade é o exato ponto médio entre o pouco e o muito. E a simplicidade, né, eu trago também um exemplo para vocês. E, gente, o pensamento simples é maravilhoso, né? A simplicidade, ela não é simples. Por incrível que pareça, não é simples de se obter, porque o ser humano tende ao pensamento complexo. Nós tendemos ao pensamento complexo. Então, ser simples não é fácil, mas é algo que a gente tem que buscar. Então, eu coloquei aqui uma frase. Para abordar esse assunto, em vez de um texto, que tal um infográfico? Vocês me perdoem, faltou o fechamento das aspas aí, né, gente? Mas isso é só para ver, todo professor diz isso, né, se vocês estão prestando atenção. Então, já que eu tenho tanta informação, é possível fazer um infográfico disso? É possível utilizar um outro tipo de suporte? E aí a gente entra numa questão didática, que é também uma simplificação. Veja, se eu tenho uma redução, se eu tenho um refino e eu simplifiquei, poxa, eu estou sendo, né, muito cuidadoso com o meu aluno e cuidadoso comigo mesmo, porque a gente não vai conseguir reter tudo, né, que está aí fora. Eu comparo, né, a simplificação e a categorização muito como uma loja bem organizada, né, que armazena, que organiza as sessões para o cliente não se perder. Você já deve ter entrado numa loja bem organizada, certamente, na sua vida, e olha que bonitinho, né? A gente vê as coisas super arrumadinhas, e isso, curadoria de conteúdo, é fazer isso com o conhecimento. É ter carinho com o conhecimento. E quer mais razão do que você ter carinho com o conhecimento relacionado à nossa profissão? É a nossa matéria-prima, a matéria-prima do nosso trabalho. Vai exigir, sim, investimento de energia, de tempo, mas isso é fundamental, repito, para não sermos engolidos pelo universo gigantesco de informações, né, que recebemos todos os dias na palma da nossa mão. Categorizar é, por exemplo, eu trouxe aqui algo que eu amo, tá, gente? Sou uma pessoa que amo plantas, eu tenho uma coleção de suculentas maravilhosas, mas olha que curioso. Eu sou apaixonado por jardinagem e dentro do conceito das plantas eu gosto de uma categoria que são as suculentas. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer uma cooperativa gigantesca, uma das maiores do Brasil, se não a maior, a Velha em Olambra, que fica aqui no interior de São Paulo, e eu vi lá uma quantidade gigantesca de plantas. Eu vou direto nas suculentas, que é a espécie de planta que eu gosto. Você também gosta de suculentas? Elas não são fofas, geniais, trazem a própria água dentro de si. Muito bem. Se eu estou categorizando, eu estou fazendo isso que está aí na tela de vocês. De jardinagem, que é uma categoria macro, eu tenho a categoria das plantas, dos adubos, dos acessórios,
Muito bem, eu posso parar na segunda ou eu posso trazer o assunto jardinagem como um todo. Mas veja que o assunto jardinagem como um todo está até faltando coisa aqui, né? Ele é muito grande. Então, opa, curadoria de conteúdo é eu fazer um trabalho muito bem feito sobre suculentas. Aliás, eu venho fazendo. Então, gente, para finalizar a nossa fala, estamos chegando aqui ao final dessas trocas, embora trocas, Tadeu, mas é assim, Bruno, sem problemas. Eu tenho certeza que quando eu estou falando, eu estou te provocando aí. Eu trago algumas coisas inesquecíveis sobre curadoria. Curadoria reduz a ansiedade, porque eu entendo que como humano não consigo absorver tudo, e entendo que como humano com a capacidade de selecionar e refinar, eu vou trabalhar em cima daquilo que me interessa. Lembre-se de uma famosa frase que diz: quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Anotou essa? Nunca foi tão importante separar o joio do trigo, porque nunca houve tanto joio. Bom, como eu disse para vocês, não vou entrar nessa questão, mas eu não preciso nem entrar. Vocês estão vendo muito joio por aí. Curadoria cria contrastes e evita a monotonia da homogeneidade. Essa frase é minha, gente. Eu gosto muito de tudo que é heterogêneo. Então, quando eu tenho o conhecimento categorizado, quando eu estou proporcionando a oportunidade de focar a minha exposição em um tema, automaticamente o tema macro ele aparece na minha cabeça. Se eu penso em plantas, logo me vem à cabeça jardinagem. Mas olha que legal, eu vou analisar plantas dentro de um contexto de jardinagem. Então, esses contrastes que a curadoria traz são muito importantes. Ao presenciar a exposição de um determinado pintor, de um determinado escultor, automaticamente eu me recordo de outras formas de escultura e de pintura. E esse contraste é muito importante. Curadoria traz contexto. Não tenho dúvida que traz contexto, porque, repito, eu vejo o recorte, mas eu entendo o que está no entorno. Canaliza a atenção, porque nós estamos, mais do que nunca, com a nossa atenção finita. Sempre foi finita, mas agora nós estamos literalmente, né, esgotados de tanta coisa que a gente vê, de tanta coisa que a gente ouve. E, finalmente, libera os recursos cognitivos. Trabalha a nossa cognição. E isso é muito importante no mundo da superficialidade, onde, quando a gente fala de algo mais denso, a gente vê algumas pessoas, infelizmente, falando: é muito complicado isso para mim. Eu quero lembrar que mar calmo não forma bom marinheiro, né, gente? A gente precisa se propor a deixar o nosso cérebro, muitas vezes, diante de uma leitura complexa, olhar para aquilo e falar assim: puxa vida, eu vou me esforçar para entender. E a curadoria está aí, para transformar, para ser um facilitador, um azeite nesse momento, de dar sabor para o complexo, tornando-o simples, pela forma como eu utilizo essa ferramenta maravilhosa. E assim, pontualmente, como eu combinei com este congresso, 5º Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, o Educador 4.0 e a busca pelo protagonismo na educação que vocês estão fazendo, de certa maneira, ao assistir às palestras, vocês estão fazendo curadoria, porque algumas vão interessar mais para vocês do que outras, porque mexe diretamente com as coisas com as quais vocês se relacionam. Eu quero enfatizar que este é um evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, com organização do Hub Education. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que essas provocações, as perguntas, as imagens, deixem vocês assim como eu estou agora, sorrindo, e fica aqui o meu desejo para que vocês curtam bastante este congresso que foi feito, como eu disse, com muito carinho, nesse momento em que tudo que a gente precisa é carinho. A gente sempre precisa de carinho, mas digamos que hoje em dia estamos precisando de um pouco mais de abraços. tadeubretas.com.br, @tadeubretas nas redes sociais, para aquelas pessoas que desejarem me seguir, e aproveitem ao máximo
Estão vendo o Tadeuzinho aqui? Ó? Esse é o Tadeuzinho que me ajuda na curadoria dessa quantidade gigantesca de livros que eu tenho aqui atrás, mas já há curadoria neles. Eles são de assuntos que efetivamente me interessam e já há um refinamento dentro dos assuntos que me interessam. Eu escolhi aqueles autores que efetivamente são respeitados nas suas formas de abordar esses assuntos. Ficou a mensagem? Espero que sim. Um abraço e uma reverência a vocês que cumprem essa missão maravilhosa de empoderar as pessoas por meio do conhecimento.